Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente observa o seguinte, que o tecido conjuntivo ele vai ser formado por células e pela matriz extracelular. O que seria a matriz extracelular? Bem, aqui a gente tem a célula. Então, o que está do lado de fora seria a matriz extracelular. Tudo que está aqui ao redor dessa célula seria a matriz extracelular dela, tá? Então, o que forma essa matriz extracelular? A matriz extracelular vai ser formada pela substância fundamental e também por fibras, que muitas das vezes são fibras colágenas. O que acontece é o seguinte, eu coloquei uma pergunta aqui embaixo, que pergunta, esses componentes sempre serão distribuídos em iguais quantidades? Não. Existem tecidos conjuntivos que têm maior quantidade de células e menor quantidade de matriz extracelular. Existem outros tecidos conjuntivos que vão ter uma maior quantidade de matriz extracelular e poucas células, tá bom? Outra característica do tecido conjuntivo, que diferencia inclusive do tecido epitelial, é que lá no tecido epitelial as células estavam unidas lado a lado. Aqui no tecido conjuntivo, elas vão estar afastadas uma das outras, tá bom? Outra diferença também entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial é que o tecido conjuntivo ele é vascularizado. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o tecido epitelial ele vai depender do tecido conjuntivo para ser nutrido. Por quê? O tecido epitelial ele não é vascularizado. Ele não tem vasos sanguíneos para nutrir as células. Então, o tecido conjuntivo que vai estar aqui ó, em cima, tecido epitelial. Embaixo do tecido epitelial, a gente tem o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo ele vai auxiliar a nutrição das células epiteliais de revestimento, tá bom? Então, como o tecido conjuntivo ele fica abaixo das células epiteliais, uma das funções dele é fornecer suporte estrutural. Eles vão ter um suporte pelo qual as células epiteliais vão crescer logo acima. Como eu já mostrei para vocês, já falei, né? Ele vai servir como meio de troca. Como assim meio de troca? Ele vai levar nutrientes, oxigênio para as células epiteliais, tá? Eles também ajudam na defesa e proteção do nosso corpo. Por que isso, professor? Porque o tecido conjuntivo auxilia na defesa e proteção do nosso corpo. No tecido conjuntivo, tanto o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter algumas células de defesa ali circulando o tecido conjuntivo para auxiliar na defesa. E também o sangue é tecido conjuntivo. Então, defesa por causa das células brancas do sangue. E também servir como local de armazenamento de energia na forma de gordura. Por quê? O tecido adiposo, aquele famoso tecido adiposo que fica na barriguinha, é tecido conjuntivo, tá? Aquela gordura da barriga é tecido conjuntivo. São células especializadas ali que têm a capacidade de armazenar uma grande quantidade de gordura para caso um dia você passe por alguma necessidade, você tenha uma reserva energética. Além de que essa camada de gordura embaixo da pele auxilia também na termorregulação. Bem, outra coisa que a gente tem que entender, pessoal, quando a gente fala de matriz extracelular, tá? Matriz extracelular. A matriz extracelular é formada pela substância fundamental e pelas fibras. O que seria essa substância fundamental? A substância fundamental seriam principalmente substâncias que a gente chama de glicosaminoglicanos, que são carboidratos, peptidoglicanos, que são pequenos peptídeos ligados a carboidratos, tá? E também proteínas ligadas a carboidratos, tá? Proteoglicanos. A gente tem as glicoproteínas também, e a gente também tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai servir também como um preenchimento. Acredito que vocês já viram muitas mulheres que fazem tratamento cosméticos com ácido hialurônico. Por que funciona? Porque esse ácido hialurônico vai ajudar o preenchimento, vai ajudar a formar a matriz extracelular do tecido conjuntivo que fica embaixo da pele. Mas a gente também tem as fibras. Que fibras são essas? Fibras de colágeno.
Essas fibras de colágeno, elas vão servir principalmente para dar sustentação para o tecido conjuntivo. A gente tem vários tipos de fibras colágenas. A gente tem as fibras colágenas do tipo 1, que são fibras que a gente observa principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito e também no tecido ósseo. Tá? Vocês já viram aquela doença que é chamada de doenças dos ossos de vidro, que é chamada também de, que é na verdade a osteogênese imperfeita? Essa osteogênese imperfeita é devido à falta de colágeno do tipo 1 nos ossos do paciente. Então, os ossos acabam ficando fragilizados se eles não tiverem colágeno do tipo 1. A gente tem o colágeno do tipo 2. Esse colágeno do tipo 2 vai formar principalmente as cartilagens, tá bom? E cartilagem também é tecido conjuntivo. A gente também tem colágeno do tipo 3, que vai formar as fibras reticulares. E a do tipo 4, que forma aquela lâmina basal que eu mostrei para vocês. Do tipo 5 forma a placenta. E a do tipo 6 forma as fibrilas de ancoragem, que são alguns colágenos que vão auxiliar as células se ancorarem na membrana basal, tá? Então aqui, nesse desenho do lado, a gente observa o seguinte, ó. A gente observa uma camada de células epiteliais e logo abaixo das células epiteliais, a gente observa o tecido conjuntivo. Ó. Vou colocar TC aqui para vocês. Tecido conjuntivo. E a gente observa o seguinte, ó, que aqui no tecido epitelial a gente não observa um vaso sanguíneo. No entanto, aqui no tecido conjuntivo, ó, esse aqui, ó, nessa região amarelada, a gente observa um vaso sanguíneo passando por aí. Inclusive, a gente observa um capilar passando aqui embaixo, um capilar linfático, tá? Ou seja, o tecido conjuntivo vai ter tanto os vasos sanguíneos quanto vasos linfáticos. Esses pontinhos que vocês estão observando aqui são justamente as fibras de colágeno que a gente observa aqui no tecido conjuntivo. Outra coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o tecido conjuntivo ele é dividido em duas partes, como vocês estão observando aqui. Ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo propriamente dito vai ser aquele tecido conjuntivo que vai ficar embaixo do tecido epitelial, tá bom? Servindo principalmente de sustentação e levando nutrientes e até mesmo sequestrando excrementos das células epiteliais e levando para os vasos linfáticos. E esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem outra subdivisão. Ele é subdividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Já falo para vocês qual é a diferença deles. Tá bom? Só lembra, tecido conjuntivo propriamente dito é subdividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Bem, além do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho o tecido conjuntivo especializado. Esse tecido conjuntivo especializado, ele vai ter especializações além de só servir de sustentação. Por exemplo, tecido adiposo serve como local de armazenamento de gordura, de energia. A gente tem o tecido sanguíneo, que faz parte do tecido conjuntivo especializado. Tecido ósseo também é tecido conjuntivo especializado. E tecido cartilaginoso, que também é tecido conjuntivo especializado. Bem, aqui a gente tem que abrir um parênteses para eu explicar uma coisa. Existem alguns livros, por exemplo, esse aqui, que é o Tratado de Histologia em Cores, que trazem o tecido adiposo dentro de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E existem outros livros que trazem o tecido adiposo como tecido conjuntivo especializado. Eu considero o tecido adiposo como tecido conjuntivo especializado. O Junqueira, tem um livro do Junqueira de histologia que ele fala pra gente que o tecido adiposo é tecido conjuntivo especializado, tá bom? Eu prefiro essa classificação. Mas se vocês um dia verem alguma questão de um professor e o professor disser para vocês que vocês estão errados, busquem lá ou o Tratado de Histologia, aqui no Tratado de Histologia, tecido adiposo vai ser colocado aqui, e no Junqueira de Histologia, o tecido adiposo vai ser colocado aqui, tá bom?
tem essas entre os autores, tá bom? Vou beber um pouco de água. Existe essa divergência aí. Bem, então a gente viu como é formado a matriz extracelular. Professor, o senhor mostrou pra gente que vai ter a matriz extracelular e também vai ter as células lá formando nosso tecido conjuntivo, Então, quando a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem células que vão formar esse tecido conjuntivo propriamente dito. Então aqui, ó. Aqui, ó. As células. A gente diz que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ter algumas células fixas. Por que células fixas? Vão ser células que vão estar diretamente ali naquele tecido conjuntivo propriamente dito. Por exemplo, fibroblastos, tá? Então aqui, ó, nesse desenhozinho aqui, ó, o nome do livro é Tratado de Histologia em Cores. Não sei se você consegue ver aí, ó. É esse aqui, tá? Tratado de Histologia em Cores. Então bora voltar aqui. Aqui a gente tem o nosso fibroblasto. O fibroblasto é uma célula fixa do tecido conjuntivo propriamente dito. Esses fibroblastos, eles auxiliam a produção da matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui, como eu acabei pegando uma parte desse livro aqui, eu acabei colocando aqui, ó. Então, se você estiver estudando pelo Tratado de Histologia, ele vai colocar as células adiposas aqui como células fixas do tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Então eu coloquei aqui, pode ser tecido adiposo, dependendo do livro que você pegue. E a gente também tem os pericitos. Esses pericitos, eles vão ser células que vão auxiliar ali na fisiologia e manutenção dos vasos sanguíneos que vão ser encontrados aqui no tecido conjuntivo propriamente dito. Os mastócitos, eles são células que vão estar ali auxiliando o reconhecimento de qualquer patógeno que acabe adentrando o tecido conjuntivo. Então, se a gente tem algum patógeno ali, os mastócitos vão cuidar de encontrar esse patógeno, esse micro-organismo, esse agente estranho, e ele vai liberar algumas citocinas que vão promover processos inflamatórios e processos alérgicos também, tá? A gente também tem os macrófagos. Também podem ser encontrados macrófagos aqui no tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? E a gente também tem as células transitórias do tecido conjuntivo propriamente dito. Por que são células transitórias? Porque nem sempre elas vão ser encontradas lá. Essas células aqui são células de defesa. São células que são oriundas lá, aliás, na medula óssea, tá bom? Elas vão ser formadas na medula óssea. Podem ser maturadas em outras regiões. E aí elas são levadas para o sangue. E aí o que acontece? Elas só vão sair do sangue e entrar no tecido conjuntivo propriamente dito quando a gente tiver algum processo infeccioso, algum patógeno, tá bom? Então, plasmócito, linfócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e outros tipos de macrófagos, tá bom? Que são macrófagos que não são os macrófagos que eu falei anteriormente, também são ditos como macrófagos transitórios, tá? Ou seja, por quê? Só vão adentrar o tecido conjuntivo propriamente dito quando tiver algum problema ali, para combater o patógeno ou sei lá o que vai estar no tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Bem, falei para vocês o seguinte, que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é classificado em tecido conjuntivo frouxo e tem o tecido conjuntivo denso. Professor, qual é a característica do tecido conjuntivo frouxo? O tecido conjuntivo frouxo, ele vai se caracterizar por conter uma grande quantidade de células, tá bom? Ele vai ter uma grande quantidade de células. As células no tecido conjuntivo frouxo vão estar muito próximas entre si. Então, onde que a gente está observando isso aqui, professor? Bem, essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, esses riscados, todos esses riscados são fibras de colágeno. Mas se vocês observarem bem aqui, ó,
a gente observa membrana plasmática da célula, núcleo da célula. Aqui tem uma outra célulazinha aqui. Tá? Uma outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são células. Então a gente observa aqui que existem muitas células próximas às outras, tá? Então, como essas células estão muito próximas, a gente diz que esse tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo frouxo. E o tecido conjuntivo denso, ele é um tecido contrário ao tecido conjuntivo frouxo. Por quê? O tecido conjuntivo denso, ele vai ter uma grande quantidade de matriz extracelular, principalmente de fibras colágenas, e essas fibras colágenas elas vão estar muito próximas entre si, de um modo que a gente nem consegue ver a separação entre elas, tá? Então, quando a gente observa aqui, ó, essa região mais escura seria o núcleo das células, tá? E teria uma região mais clara aqui que seria o citoplasma da célula. A gente não consegue ver muito bem, mas aqui a gente consegue ver mais ou menos, ó. E aqui o núcleo da célula. Então, toda essa região aqui, ó, azulada escura, seria o núcleo da célula. Essas células, como a gente consegue observar aqui, a gente tem poucas células e elas estão bem afastadas. E toda essa região aqui clara seria a matriz extracelular, ou seja, no tecido conjuntivo denso, a gente observa uma grande quantidade de matriz extracelular e poucas células. Então, sempre que vocês olharem uma lâmina e verem que aquele tecido conjuntivo tem poucas células e existe uma grande quantidade de matriz extracelular, tecido conjuntivo denso, tá bom? Pode colocar lá sem medo de ser feliz.